Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui dando sequência então a sentidos e saúde humana, né? Quando a gente fala de sentidos, os órgãos e sentidos nós já estudamos. Nesse momento estamos falando de medicina, de doenças e da prevenção dessas doenças. Nessa aula vamos falar um pouquinho das doenças causadas por vírus. E para que você possa lembrar das principais doenças causadas por vírus, eu tenho uma frase que vai ajudar você a lembrar das principais doenças causadas por vírus. Gostaria que você anotasse essa frase então, olha só. Nossa, professor, que frase estranha. Vai ensacar pó de café ruim, colega? É essa frase, né? Acredite em mim, ela é uma frase retardada, mas ela vai ajudar bastante para você lembrar das principais doenças causadas então por vírus. O que é um vírus, gente? Um vírus é um ser vivo, professor? Não, o vírus não é considerado, né, por muitos cientistas como um ser vivo. O vírus não é um ser vivo, professor? Muitos cientistas também não falam sobre isso, então eu poderia trazer a melhor definição para vírus para você, que é o seguinte: vírus é uma partícula diferenciada de vida, né? Então quando a gente fala de vírus, o que é um vírus? Vírus é uma partícula. Alguns cientistas gostam de usar a palavra entidade. Entidade. É difícil, né, dizer é um micro-organismo, é uma entidade, é uma partícula diferenciada de vida, né? Então uma entidade, uma partícula diferenciada de vida. O que vírus tem? Basicamente o vírus ele tem o quê? Ele tem uma cápsula. E essa cápsula geralmente, né, você vai ter aqui nesses formatos bem interessantes, né, que lembram ali estruturas matemáticas, né. Ele tem um material genético dentro dele, então geralmente tem vírus que é só assim, uma cápsula de proteína e material genético, certo? E alguns vírus podem apresentar um envelope. Então quando a gente fala de vírus, vamos escrever aqui então, isso aqui seria o quê? Isso aqui seria um envelope. E é esse envelope, por exemplo, que quando eu lavo a minha mão com água e sabão, o envelope ele acaba sendo destruído. Então, professor, então funciona lavar a mão com água e sabão? Funciona, tá? Lavar a mão com água e sabão, inclusive, é muito importante, porque você acaba eliminando esse envelope dos vírus que tem envelope, e o vírus acaba perdendo a ação. Não vou dizer que ele morre, né? Porque ele é uma partícula diferenciada de vida, mas ele acaba perdendo a ação. E aí o álcool gel também vai agir aqui, né? Quando a gente fala de álcool gel, o álcool gel também age nesse envelope, fazendo com que esse envelope acabe perdendo função, perdendo ação. E aí aqui tem o quê? Aqui tem uma cápsula. É uma cápsula de proteína, uma cápsula proteica, né? Ou seja, de proteína, e tem ali, né, o material genético. Que eu vou colocar aqui em azul. O que está em azul? O material genético. Esse material genético que pode ser um DNA ou um RNA. Veja que eu escrevi DNA ou RNA. Pode ser DNA ou RNA. Vamos lá. Quais são as principais doenças aí, então, causadas por vírus? Vai ensacar pó de café ruim, colega. Então você vai ter aqui herpes, hepatite, então ó, ajuda, varíola, AIDS. Veja que eu estou usando tudo, né? Até agora eu estou usando tudo. Encefalite, sarampo, aí eu tenho a cachumba, temos a raiva, uso ali o R de raiva. Eu posso usar esse R também para resfriado. Pode poliomielite. O D é de dengue. Aí você tem o CA. Se eu usei esse CA aqui para cachumba, eu uso aquele CA lá para catapora. Aí eu tenho FE de febre amarela. RU de rubéola. Perceba que até agora eu usei tudo, né? Eu só não usei essa vírgula e nem essa letra I aqui. Essa letra I eu não vou usar. Então eu vou pular para M de meningite viral. Existe meningite também causada por vírus. Aí eu tenho o CO,
que você acha que é o CO? Covid-19. Né? Temos aqui Covid-19, o E de ebola e o G de gripe. Então tá aí. Imagina ter que decorar todas essas doenças. Difícil, né? Até que você acostume com esses nomes, então é mais fácil lembrar de uma frase. Hehe, vai ensacar pó de café ruim, colega. Você escreve essa frase no seu caderno e você vai acompanhando, né? Você vai lembrando quais são as doenças então causadas por vírus. Como que eu previno uma doença causada por vírus? A prevenção, quando tem, né, não são todas as doenças causadas por vírus que têm vacina, mas quando tem, a gente previne fazendo uso de vacinas. Uma vacina bem famosa aqui é a vacina que a gente chama, né, de vacina tríplice viral. A vacina tríplice viral, ela previne contra sarampo, a rubéola e a cachumba. Então ela vai prevenir 3 doenças. Pode ser também a tetraviral, dependendo, né, se for feita uma vacina na rede particular, ela vai prevenir também contra a catapora. Então daí passa a ser uma tetraviral. Mas a que é ministrada aí a partir no postinho de saúde, nós temos a tríplice viral, que já é uma vacina muito boa, certo? Então tá aí, a gente consegue prevenir as doenças virais, algumas doenças virais, como no caso também a gripe, é uma doença que tem vacina, a partir do uso de vacinas, certo? E vamos lá, né? Quando a gente fala de células, então, do sistema imunológico, nosso sistema imunológico, ele é muito importante para nos defender. E quando não tem vacina, professor? Quando não tem vacina e quando não tem medicamento, como que eu faço? Aí a gente conta com o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imune, ele é especialista em nos defender também. Então nós temos algumas célulazinhas que são chamadas de glóbulos brancos, como é o caso dos basófilos, né, e dos mastócitos. O basófilo é uma célulazinha, né, tanto o basófilo quanto o mastócito, que ele produz substâncias importantes, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma substância chamada histamina, né, histamina e a heparina. A histamina e a heparina, então, são 2 substâncias que vão me proteger com relação a reações alérgicas. Sabe quando você tem uma rinite alérgica, para quem tem rinite alérgica, a gente acaba tendo aí o quê? A ajuda dessas célulazinhas aí chamadas de basófilos e mastócitos, que produzem 2 substâncias, a histamina e a heparina, que vão ajudar então na defesa em relação à alergia. E aí nós temos os neutrófilos. A palavra neutrófilo está associada a glóbulos brancos que conseguem fagocitar principalmente bactérias. Então, quando às vezes no nosso corpo invadem bactérias que causam doenças, os neutrófilos eles podem fagocitar. Professor, o que é fagocitar? Fagocitar significa comer bactérias. Então eles vão fagocitar, eles vão ingerir essas bactérias, eles vão capturar essas bactérias. Então quem faz a captura de bactérias são os neutrófilos. Então veja a importância desses glóbulos brancos. E aí vem os eosinófilos. Olha só, um outro glóbulo branco, cada um tem um poder, né? Cada um tem um poder. Basófilo, resposta alérgica. Neutrófilo vai fazer fagocitose principalmente de bactéria. Eosinófilo, ele vai nos defender porque ele produz substâncias que matam vermes. Então quando de repente um indivíduo tem lá uma verminose, algum parasita, né, no caso um verme, os eosinófilos nos defendem então em relação a esses vermes que podem causar doença. Como assim um verme, professor? Tipo uma lombriga, né? Uma lombriga é um verme e aí entra em ação os eosinófilos. Eosinófilos também podem auxiliar na resposta alérgica, junto com o basófilo e mastócito. Nós temos outros glóbulos brancos que são mais especialistas. Poderia dizer assim, os chefões do sistema imunológico. Então nós temos os monócitos e macrófagos. Lembra do neutrófilo que faz fagocitose? Só que o neutrófilo ele não é tão poderoso quanto o macrófago. O macrófago ele pode fagocitar várias bactérias simultaneamente. Caramba, professor, ele é poderoso então. Isso, ele é um macrófago. Lembra o que é fagos? Fagos quer dizer que ele come. Macro quer dizer que ele tem um grande poder de comilança de bactérias, de micro-organismos. Então, contamos com a ajuda de macrófagos que podem também comer o quê? Fagocitar vírus.
e possam causar doenças. E temos os linfócitos e células do plasma, que são células aí como se fossem os chefões do sistema imunológico, né, quem comanda o sistema imunológico, que vão dar respostas ali produzindo anticorpos ou a própria célula indo até o local de infecção para nos defender. E quando você toma uma vacina, a gente cria o quê? Uma memória imunológica. Então quem é responsável por essa memória imunológica são essas célulazinhas aí chamadas de linfócitos do tipo T e linfócitos do tipo B. São células que funcionam então como células de memória também. Uma vez que eu tomo uma vacina, o meu corpo aprende o que é aquela vacina. Quando eu entro em contato com o vírus de verdade ou com a bactéria de verdade, o meu corpo então ele já me defende rapidamente. Então contamos com os linfócitos. E por último as células dendríticas. Células dendríticas, elas têm ali uma capacidade, né, de auxiliar os outros glóbulos brancos. Então a gente coloca aqui, reconhecem patógenos, auxiliando os glóbulos brancos, então, nesse processo de defesa. Maravilha, gente? Então tá aí, né, é importante que vocês entendam que quando não tem vacina, quando não tem medicamento, muitas doenças virais não tem vacina, não tem medicamento, é contar com o meu próprio sistema imunológico. E muitas vezes ele funciona muito bem. Beleza? Até a próxima!